A gente já viu a importância, né, de se tratar a água e também quais são as etapas de pré-tratamento da água. Agora, né, depois que a água passa por esse pré-tratamento, a gente vai para a etapa de coagulação. E aí, antes de falar propriamente sobre coagulação, queria relembrar para vocês sobre essa diferença de partículas coloidais, suspensas e dissolvidas que a gente viu na parte de noções de qualidade da água. As partículas dissolvidas são aquelas de tamanho menor, né, de até 10 a menos 3 micrômetros. As partículas em suspensão já têm um tamanho maior, né, a partir de 1 micrômetro, e as partículas coloidais elas ficam no intervalo entre as partículas dissolvidas e as partículas em suspensão. E aí, o que está associado com as partículas dissolvidas que a gente viu? A cor verdadeira, né, ou então cor real, os sólidos dissolvidos totais e os compostos dissolvidos. São aqueles de tamanho menor de difícil remoção. As partículas em suspensão, que já têm um tamanho maior, vão conferir, né, um grau de turbidez à água, associada com os sólidos em suspensão totais, e a gente também vai ter partículas de cor aparente associada com essas partículas em suspensão na água. Por diferença de tamanho, então, em relação à dimensão desses sólidos, o ponto de partida, então, nessa análise de qualidade da água seria essa fração dos sólidos. A partir da determinação dessa fração de sólidos, a gente consegue, né, descobrir se tem mais partículas em suspensão ou tem mais partículas dissolvidas. E aí, geralmente, para a gente conseguir descobrir que tipo de partícula está presente na água limpa, né, na água natural, a gente faz as análises de cor e turbidez. Se tiver um grau de cor mais acentuado, está associado com as partículas dissolvidas. E se tiver um grau de turbidez mais acentuado, vai estar associado às partículas em suspensão. Essas partículas em suspensão de tamanho maior, elas podem ser removidas pelo tratamento convencional ou pelos tipos de filtração, filtração em linha, filtração direta ou filtração lenta. E as partículas dissolvidas de tamanho menor só vão conseguir ser removidas quando eu aplico membranas filtrantes de nanofiltração ou de osmose inversa, que no caso vai ser o mecanismo físico de remoção em relação ao tamanho dos poros dessas membranas que conseguem reter as partículas dissolvidas. Eu venho falando aqui bastante, né, sobre partículas dissolvidas e partículas suspensas, mas as partículas coloidais, que geralmente também são associadas às partículas dissolvidas nas análises de qualidade de água, elas vão estar bastante associadas com esse processo que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o de coagulação. Por quê? Porque essas partículas coloidais, elas têm carga naturalmente negativa. E aí, essas partículas coloidais de carga negativa, ao entrar em contato com um coagulante de carga positiva, elas vão ter a tendência a se atrair e formar um precipitado, né? O coagulante, junto com as impurezas, vocês conseguem ver aí na foto, eles vão formar esses precipitados. E esses precipitados, então, vão começar a crescer, né? A aumentar de tamanho, favorecendo a sua remoção nas etapas seguintes do tratamento. A coagulação, então, ela faz essa desestabilização das partículas coloidais e suspensas através desse agente químico adicionado e, a partir de ações físicas e reações químicas, num processo de duração de poucos segundos, entre, né, o coagulante adicionado, a água e essas impurezas que estão presentes, a gente vai ter a formação de pequenos precipitados que posteriormente vão formar os flocos para serem removidos na etapa de decantação. Então, o ponto de partida-chave é conseguir formar esses precipitados, conseguir favorecer a formação dos flocos, para que eles tenham peso e tamanho suficiente para conseguirem ser removidos nas etapas posteriores do tratamento da água. Como eu destaquei para vocês, a coagulação tem duração de poucos segundos, que é associada a esse contato entre o coagulante e as impurezas da água, que vai favorecer essa formação dos precipitados. A coagulação também pode ser conhecida, por conta disso, como etapa de mistura rápida. Vocês também podem encontrar nas referências que estiverem estudando sobre o tratamento da água, se referir à coagulação como uma etapa de mistura rápida. Então, o objetivo da coagulação vai ser remover as partículas em suspensão da água associadas à turbidez, bem como remover matéria orgânica coloidal das partículas coloidais, remover substâncias tóxicas de origem orgânica, remover substâncias que conferem sabor e odor à água, remover micro-organismos em geral
e substâncias também precursoras da formação dos trialometanos. Então, coagulação, o objetivo é remover todas as partículas em suspensão e coloidais que possam aparecer na água bruta, porque essas partículas em suspensão e coloidais, elas podem estar associadas com os micro-organismos patogênicos e também com outras características inadequadas da água que a gente não deve fornecer para a população consumir. Como a coagulação é uma adição de agente químico adicionado na água, que coagulante, então, são esses? Os mais comuns, está aqui listado para vocês, e dentre esses, né, o sulfato de alumínio, ele é o mais utilizado em relação à facilidade de acesso, a ter um custo mais reduzido. E tanto o sulfato de alumínio, na verdade, como também o PAC, que é o cloreto de polialumínio, são bastante empregados no tratamento da água nessa etapa de coagulação. Bom, então a gente tem vários coagulantes, certo, que podem ser empregados, e para se determinar qual é o melhor coagulante, qual é a melhor dosagem desse coagulante, qual é o melhor pH da água para que esse coagulante tenha a sua melhor operação, por exemplo, o tempo de contato do coagulante com a água bruta, a gente utiliza um ensaio de tratabilidade chamado JAR-teste, ou também conhecido como teste de jarro, né, em português. O que o JAR-teste faz? Ele simula toda a operação da ETA, desde a etapa inicial de coagulação de mistura rápida, como também as etapas seguintes, de mistura lenta, associada à floculação, como também de sedimentação. Então, eu vou colocar em cada um desses jarros, como vocês estão vendo aqui na foto, tem 6 jarros. Cada um deles vai receber uma dosagem, pode receber uma dosagem de coagulante diferente um do outro, pode receber coagulantes diferentes um do outro, pode ser testado, pode ser conduzido um pH diferente para se testar qual é o jarro que apresenta a melhor configuração desses agentes químicos, né, associado com o pH da água, para que a gente consiga remover com mais eficiência aquelas partículas em suspensão presentes na água, né? Se conseguir formar os flocos e esses flocos conseguirem sedimentar no seu melhor tempo de sedimentação. Aqui a gente consegue ver o teste de um coagulante adicionado sulfato férrico, esse coagulante Floquem, que é o da marca que está sendo vendido, o policloreto de alumínio e o alumínio. Então, primeiro adiciona o coagulante, se faz a mistura rápida, depois se faz a mistura lenta e se simula qual é o tempo de sedimentação. Conseguimos, né, visualizar anteriormente que o jarro que tinha a melhor resposta de limpeza, de aparência da água mais límpida, era o teste do coagulante que ele estava vendendo ali. E a gente consegue com isso, né, com o saio do JAR-teste, determinar então esse melhor coagulante, qual é a melhor dosagem, qual é o melhor pH de operação e realmente simular toda a ETA. E para a gente fazer com que haja essa mistura rápida entre o coagulante adicionado na água e a água bruta a ser tratada, são utilizados alguns dispositivos. Pode ser empregado, por exemplo, em ETAs de menores vazões, a calha Partial, que é uma estrutura construída para se favorecer esse ressalto hidráulico e a gente conseguir com isso aplicar o coagulante na água. Aqui a gente consegue visualizar essa tubulação, né, onde há a aplicação do coagulante, e aqui abaixo, né, após a calha partial, a gente tem esse ressalto hidráulico onde há uma maior turbulência da água. Essa turbulência favorece com que esse coagulante seja misturado em toda a coluna d'água com maior eficiência. E a gente também pode ter, para ETAs de maiores vazões, a utilização de vertedores retangulares, que vão ter o mesmo princípio. Bom, nessa foto não vai dar para ver, mas imagine que a gente vai ter aqui uma tubulação também despejando coagulante na água, para se fazer essa mistura rápida, mais eficiente, e misturar o coagulante em toda a coluna d'água nessa etapa inicial do tratamento.